Shalom, shalom, boa noite. Gente, olha, muito obrigada. Eu nunca recebi tanta mensagem. Quando vai voltar o podcast? Volta o podcast. Nós ficamos com um intervalo de janeiro a fevereiro, né? E eu agradeço vocês, o incentivo da gente estar aqui de novo. Estamos aqui com uma mesa e falando do que vocês tanto me perguntaram. Também nunca recebi tanta pergunta sobre, e agora? É a Terceira Guerra? É Ezequiel 38? Então, nunca recebi também tantas perguntas sobre o momento que nós estamos vivendo. A voz não é a minha, mas sou eu. Eu estou rouca, melhorei muito, eu estava pior. E estamos aqui na nossa mesa, pastor Osano, Pepeu. Tereza, boa noite para todos. É um tempo maravilhoso, de muita qualidade, muita informação e muita Bíblia. Boa noite, e o pastor Naira Aquino e o nosso grande amigo aqui, que pastor Léo. Surpresa então, hoje. Quem né? é o pastor Léo? Ele já fez um podcast, pastor dos jovens daqui da Unidade em Cristo e é um biólogo, professor biólogo. E ele está aqui para falar de geopolítica, né? Boa noite, tudo bom? Então, a gente vai tentar trazer os acontecimentos para dentro da Bíblia e mostrar para vocês o decorrer do caminho aí. Amém. Então, vamos começar já sem delongas, vamos direto no assunto. O que é que está acontecendo? Oriente Médio em chamas. Quando eu chamo Oriente Médio em chamas, eu não estou falando só de Israel, não. Eu não estou falando só de Israel e Irã. Eu estou falando de... Eu levei um susto quando eu vi que o Paquistão e o Afeganistão também estão em guerra. Tudo bem que é fronteira, mas acontece que o Afeganistão está acusando o Paquistão de estar atacando civis, de abusar da sua força aérea. Ou seja, gente, aquele negócio ali está... Um barril de pólvora. Tá. E quando a gente fala de Oriente Médio, eu poderia dizer Oriente Médio mexe... Tudo que acontece no Oriente Médio hoje reflete na gente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Economicamente, a Inglaterra já começou a se manifestar. Então, daqui a pouco, alguns podem, né? Isso pode acontecer de alguns deles. Eu também vou entrar, porque o Irã daqui a pouco dispara aqui para a Europa, porque ele está provocando os países vizinhos, sim. Quer dizer, nem tão vizinho, mas ele está provocando Catar, está provocando Egito. Dubai, né? Os Emirados Árabes, está provocando Jordânia, está provocando todo mundo que tem uma pseudo-amizade com Israel. Então, se ele provoca ali, como é que ele não vai provocar também a Europa? Mas vamos deixar para depois, né? Mas falar de Oriente Médio é falar de profecia. Por que esse pavio? Porque tudo vai se cumprir ali. Então, eu queria deixar para vocês, que eu já estou engasgando com a minha voz. Pastora, fica uma curiosidade, né, e uma pergunta, né? Por que tanta provocação aos vizinhos, né? E, de repente, foi uma provocação assim, quase que generalizada, né? Exato. Dubai está assustado. Né? E isso, com certeza, vai ter um retorno, né? Exato. Então, quando eu vi hotel... Está falando de civil, porque Israel ele é muito pontual, cirúrgico. Israel entrou no Irã, foi, como eles chamam, preventivo, e ali, quando Israel entra, ele vai em base aérea, ele vai... alvos militares e aonde estão os líderes. Não é civil. Que nunca ele vai atacar civil. Agora, o Irã não. Atacou Israel civis, que morreram em abrigo, morreram 6 ou 8, aumentou o número,
ele atacou civis tanto em Israel quanto Dubai, gente. Dubai não é um país preparado para a guerra. Então, está todo mundo ali escondido. Dubai parou, atacou o aeroporto de Dubai. Quer dizer, qual é o sentido? Né? Eu acho que os ayatolás, eles são muito radicais, né? E eu tenho um pensamento que eles estão perdidos. E por isso eles estão ameaçando todos e tudo. Exato. Então, eu coloquei aqui para gente quem é o Irã, né? Irã, quando você fala de Irã, você está falando de Pérsia. Quando você fala de Pérsia no Antigo Testamento, você está cheio de profecias. Você tem o livro de Esther, você tem ali Daniel, depois do Império Babilônico, a segunda atuação de Daniel, inclusive a oração dele, né? O Império Medo-Persa ali já era o final, mas ele passou pelo Império Medo-Persa também. Então a gente tem não só isso, a gente chega em Ezequiel 38, a gente tem ali encabeçando a Rússia e a Pérsia. Então eu já adianto uma coisa para vocês. Não é ainda Ezequiel 38, a despeito de estar assustador, a despeito de, até mesmo em Israel, dizer que nunca foi, neste nível, uma guerra, e ter ameaça de ambos os lados, tanto o Irã dizendo que vai ser um ataque histórico a Israel, e Israel falando, e também o Trump falando a mesma coisa, vai ser um ataque histórico da nossa parte também. Que não faça isso, porque senão também vai sentir. Muitas pessoas me perguntam, eu já vou continuar da Pérsia, não vou deixar cair, mas muitas pessoas estão me perguntando, e aí, as caravanas, né? Está todo mundo em segurança, inclusive tem uma caravana que eu conheço, da agência que eu viajei agora, Gesher Turismo. Eles estavam em Israel, saíram com segurança para o Egito e pegaram o avião do Egito para o Brasil. Então, tem brasileiros em Dubai? Tem. Eu vi que está o apóstolo René, está lá, e outros líderes estão, mas está tudo em segurança. Futuras caravanas, aí eu já estou adiantando, porque as pessoas me perguntam muito. E eu estou tranquila com a minha em novembro, sabe por quê? Porque não vai durar muito. A despeito de... A última que teve com o Irã foram 12 dias. O Irã, a despeito de ser uma potência... quem é o Irã? Aí eu volto, né? Hoje, o Irã ele tem um armamento... É o país que tem maior número de mísseis balísticos no mundo. Lançadores, eles têm 250 a 300. Ninguém tem como eles, tantos lançadores. Mísseis, eles têm mísseis balísticos que percorre 2.000 quilômetros tranquilo. Chega a Israel, chega à Europa, o Irã está longe, mas chega tranquilo. Então, eles têm um poder de nuclear forte, mas a força aérea deles não é igual dos Estados Unidos e nem igual de Israel. Israel já atacou 9 navios, que nós acabamos de ver. Então, eu acredito que não dura muito. Quando eu digo não dura muito, não estou falando que vai acabar amanhã, mas eu acredito que a caravana sai tranquilamente em julho para frente, eu acredito. Falando ainda de Pérsia, voltando, né? Aí, em Ezequiel 38, você tem Rússia e Pérsia. Você tem países ali, que eu não vou pegar detalhadamente, que é o norte da África. O norte da África está quieto. A Turquia também está lá em Ezequiel 38, está quieta. E a Rússia, mais quieta ainda. Não é Ezequiel 38. É só Deus mostrando que do dia para a noite, Ezequiel 38 vai acontecer. Mas é o cenário, né? É o cenário. É o cenário sendo todo armado, o tabuleiro, né? É o tabuleiro, o famoso tabuleiro que a gente vive falando aqui. Isso. É mais uma peça quase no checkmate. Mais uma peça que Deus, que tem controle, só Deus está mostrando, olha, ninguém tem segurança. Agora, a senhora falou em algo aí que é muito importante, muito profético, né? Que a senhora falou da Pérsia e falou de Esther, da rainha Esther. Sim. Né?
E esse momento ele cai exatamente dentro dessa festa de Purim também, né? Bem na festa de Purim. Bem na festa de Purim. Tem uma lua de sangue também, que vai acontecer esses dias também. Se você olhar bem, todas as guerras acontecem em datas marcantes de Israel. Isso mostra que são guerras que têm razões, motivos políticos, religiosos, mas acima de tudo é espiritual. Espiritual. Esse mesmo nível de guerra que a gente está vendo do Irã, nós temos também em relação hoje a igreja está debaixo desse severo ataque. É nítido, é nítido. Então, o que está acontecendo no reino natural está acontecendo no reino espiritual contra a igreja, aí que entra Esther. E assim, quando você fala de um Irã, Deus está mostrando, olha, eu tenho, como ele disse em Daniel, eu tenho controle na história. Sim. Não tem jeito, eu que tenho. Então, quem é o Irã hoje? O Irã é um país radical, a gente já vai falar do líder, né, que morreu. É um país radical que oprime internamente o seu povo, odeia e tem como objetivo exterminar Israel. Aí você fica sossegado, né? Tem gente que essa encrenca é lá. É o povo do Irã, é Israel, e eu com isso. E eu com isso, que os radicais, não estou falando de muçulmano, eu estou falando de xiitas, eu estou falando de radicais como era Khomeini. Quer dizer, o Irã é radical, mas o Khomeini já foi. Então, esses radicais, eles querem eliminar, eles querem o quê? Um califado. Então, a Europa, quer dizer, não é só Israel, eles querem a Europa, eles querem o mundo. Querem o mundo. E aí todo mundo não, o problema de Israel é um problema dos iranianos. Não, é um problema global. Quer dizer, o que Israel e os Estados Unidos estão fazendo. Aliás, eu queria dizer aqui, eu acho que eu voltei um pouquinho mais radical. Eu queria dizer que está na hora de todos nós, eu digo vocês, meus queridos seguidores, amadurecerem. Porque assunto de Israel virou questão política. Então, se eu sou de esquerda, eu sou contra Israel. Se eu sou de direita, eu sou a favor de Israel. Não, você tem que usar teu cérebro, meu querido. Esquerda ou direita, você tem que usar o teu cérebro. E o teu cérebro é esse. O perigo do Irã não é uma questão de um problema de Israel, é um problema meu. É um problema meu. Então, eu vou deixar vocês aí para a gente falar de Khomeini. E aí, Khomeini foi, acabou. O Khomeini foi, já estão planejando colocar outro no lugar. Mas o que eu queria salientar é que o Irã, né, ele tinha aproximadamente 450 quilos de urânio enriquecido. O urânio, para que ele possa se transformar numa bomba militar, ele precisa estar com 90% de enriquecimento. O urânio do Irã estava só com 60% de enriquecimento. Só que eles dizem que 60% é 90% do processo. Então, eles estavam quase atingindo o que eles deveriam para que eles pudessem construir uma bomba. Então, eu acho que aquele primeiro ataque que os Estados Unidos fez com aquele avião invisível não foi 100% eficaz, e por isso eles estão fazendo isso novamente, porque eles continuam querendo implantar, né, a produção de uma bomba atômica, né, e ali Israel e outros países... Global. É isso que, por isso que eu estou falando. Todo mundo tem que usar um pouquinho mais o cérebro. Não é um problema de Israel. E você não tem que... Não, eu sou de esquerda, eu sou de direita, então eu sou contra, eu sou pró, eu sou contra Israel. Peraí, Israel está fazendo um favor para o mundo. Aliás, Israel está fazendo um favor para o povo iraniano. A festa, é claro, gente. Quem que vai ser o sucessor? Tem um ponto de interrogação, porque a guarda, né, real deles ali tem muita gente tradicional. Então, pessoas de 40 anos para cima vão ter mais dificuldade de achar que é favorável. Celebrar a ajuda de Israel e dos Estados Unidos. Mas mulheres
na sua grande maioria. E eu estava vendo uma reportagem agora que quanto mais para o interior, mais radicais e tradicionais são. Então, ao mesmo tempo que ali em Teherã eu vi grande festa de mulheres mais velhas, de homens mais velhos e de jovens, no interior, e até um jornalista, todo mundo deve ter visto, soluçando, dando a notícia, soluçando com a morte do Khamenei. Não, né, mas em prantos. E, porque são aqueles que são mais do interior, aquilo está muito enraizado, gente, é uma mentalidade de quase 50 anos. Olha, quando você você consegue inserir a mentalidade Hitler, não foi 50 anos. E olha o efeito que ele fez na mentalidade dos jovens, na mentalidade de um país inteiro. Agora, imagina 50 anos dessa mentalidade. Então, aqui eu não estou iludida que o sucessor, de imediato, eles vão desejar alguém que... Vou chamar o chá, né? Eu vou chamar agora algo totalmente diferente, ou vou pedir um governo de intervenção. Esquece, não vai ser igual foi na América Latina, não vai ser. Né? É algo, uma realidade totalmente diferente. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de Bíblia. Mas eu queria que eu coloquei... Deixa eu ver, eu tinha colocado alguma coisa aqui que... Ah, sim. Eu até anotei aqui para não esquecer. Quem é o Irã? Irã, continuei falando, né? O Irã é o opressor do seu povo, é uma máquina mortífera para Israel, mas ele é uma máquina mortífera que espalha terroristas pelo mundo. Então, toda célula terrorista é alimentada pelo Irã. É uma fábrica. Né? É uma fábrica de terroristas. Como que eles conseguem dar tanto armamento para o Hezbollah? Que enfraqueceu, mas eles eram poderosíssimos com mísseis fantásticos. Por quê? O Líbano está melhor posicionado, a faixa de Gaza está dentro de Israel. Então, o armamento que o Hezbollah tinha não dá para comparar com o Hamas. Mas quem dava para o Hamas? Dinheiro, né? Porque não tinha como dar armamento. Então, quem dava dinheiro para o Hamas e quem dava armamento para o Hezbollah e quem dá armamento para os Houthis lá no Iêmen, a ponto deles lançarem, e os Houthis já estão dizendo, vou entrar. Quer dizer, olha Israel, né? Está ali, né? Tem o Irã, agora os Houthis já estão dizendo, vou entrar. E eles têm mísseis poderosíssimos. Tudo isso que a gente está vendo não é um problema do Oriente Médio. É um problema global e é cumprimento mundial profético. Porque o anticristo tem que entrar num cenário sem solução. Não vai ser Estados Unidos. Outra coisa, Ezequiel 38. Israel vai ser no momento que nem os Estados Unidos vai ajudar Israel. Será que os Estados Unidos vai ser porque lembra das Torres Gêmeas e tudo mais? Será que os Estados Unidos em algum momento vai ter que recuar por ataques terroristas? Não sei. Eu só estou dizendo que Ezequiel 38, Israel vai estar sozinho. Vai ter uma intervenção divina. Será Deus, mas Israel não terá ajuda de país nenhum. Só para tranquilizar você que está perguntando, é Ezequiel 38? Não é ainda, tá bom? E, continuando aqui, né? E aí, que momento que a gente está vivendo? Bom, eu tenho conversado muito com os meus amigos. O israelense ele é forte. Tem um fruto lá em Israel que ele é espinhudo por fora e doce por dentro. E esse fruto, eles falam que são eles, né? Porque o israelense, quando você conhece, eles não são docinho de coco, assim, sabe? Parece que eles são mais, assim, firmes, são maravilhosos, gente boa demais. Eu tenho amigos maravilhosos. Mas eles são mais, assim, quando conversa, parece até que está brigando, né? Cara dura, né? Cara dura, né? Fala muito, assim, curto, né? Vai direto no assunto.
E não tem aquele jeitinho, aquela coisa que você dá aquela voltinha para falar com jeito. Mas Deus deu essa fibra para eles. Tem que ser assim mesmo. Para aguentar o que eles aguentam, tem que ser desse jeito. E aí, eles são resilientes, absurdamente resilientes. Tudo bem, não tem... Parou tudo. Agora, o que eu encontrei em Israel quando eu fui? Eu fiquei em choque depois de 2 anos de guerra. Aí, pastor Osano, sabe aquela loja maravilhosa que tem no Jordão? Sim. Que a gente vai ali, gigantesca a loja. Aí você tem uma loja gigantesca, onde todo mundo vai lá no Jordão. Anexo tem uma cafeteria. E aí eu sou freguesa da cafeteria. Aí eu entrei lá com o grupo em novembro e falei para todo mundo, gente, olha, ali tem uma loja, você que quer coroa de espinho, ali tem para comprar, tem isso, tem aquilo outro. Aí falei o que tem ali, né? Quando chegou, cadê a loja? Fechada. Só tem a cafeteria com um pouquinho só de coisas para vender. E assim eu encontrei. Mas eu não vi nenhum israelense deprimido, porque os 2 anos de guerra afetou, porque todas essas armas, quem paga é o governo. Mas aí o governo vai ter, quando acaba o recurso, é imposto sobre o povo. Então, aumentou demais a alimentação, turismo para, e aí o que acontece? Aí as coisas fecham. Né? Mas você não vê ninguém ali, ninguém revoltado, deprimido. Você vê todo mundo recomeçando a vida. Aí recomeçou a vida, entrou outra guerra. Eles sabem o valor da vida, né, pastor? Por tudo que eles passam, né? Por tudo Eles que eles dão vivem. valor à vida. E eles lutam pela vida. Uma vida faz diferença. Aliás, eu cheguei lá, nós vamos voltar para o assunto da guerra, mas eu cheguei lá e eu vi uma coisa linda. Também indo para eu estava indo para perto de Samaria. Aí eu vi um corredor de bandeiras de Israel. Aí eu falei, gente, que bonito, né? O que é isso? Aí o Tamir, né, o guia, ele falou assim, é porque nós estamos alegres, porque os últimos estão chegando. E os últimos eram os corpos dos israelenses que morreram lá, né? As ossadas, né? Por tanto tempo. Sim, era só os ossos daqueles que morreram, mas para eles é importante ter a dignidade de levar para a família, de enterrar. Então eles estavam felizes de ter resgatado corpos, que foram os últimos que chegaram ali no país. Então, quando a gente vê hoje, eles sabem, Israel está lutando por eles. Né? Pelo mundo, né? Todo mundo está lutando, está lutando. Mas e aí, a gente chega em profecia, né? O que é que está acontecendo? O mundo está em guerra. A gente olha e vemos que Taiwan, para acontecer algo, é um piscar de olhos. Para o Japão ser atingido pela Coreia do Norte, é um piscar de olhos. Eles vivem, sabe, aí Japão, míssil em terra, em águas do Japão, aí a Coreia do Norte. Exercício militar nada, é provocação. Pura provocação. Então, o mundo está como que assim, vai explodir. Aliás, a gente tem aquele relógio do juízo final, você já viu, né? Já. É um relógio que não é de crente, não é de pastor, é um relógio de cientistas. Instituto, né? Estudos que foram feitos que mostram em que momento a terceira guerra ou o planeta vai sucumbir. Seja por falta de água, por falta de alimento, por catástrofe ou por guerras. Tudo o que Mateus 24 diz. Quer dizer que cientista acredita mais em Mateus 24 do que crente. Porque olha para o relógio, você digita aí relógio do juízo final e você vai ver que é um relógio de cientistas que agora digita aí para ver em quantos segundos que está. Eu acho que é 60 segundos. Estava em 90. Eu acho que agora está em 60. Vê aí aqui,
para eu não falar coisa que não é verdade. Eu certeza que o ano passado estava em 60 segundos, mas aí ele... Não, 90. Mas aí ele movimentou, não sei se foi para 80 ou para 60 segundos. Eu sei que ele movimentou. Para 85. 85, viu? Então, só para não dar informação errada para vocês. Cientistas saíram dos 90 segundos, só no ano de 2025, movimentou 2 vezes. Movimentou para 60 e depois, no final do ano, movimentou para 85. Por que eles movimentam? Por que eles movimentam? Catástrofes. Em 150 anos nunca teve uma nevasca como essa. Em 150 anos nunca teve um dilúvio como esse. Em 150 anos, aí tudo é exagerado, porque a gente está esperando um mega terremoto, né? E é natural. Eu estava lá em São Francisco e ele falou: você está em cima da falha de Santo André. de Qualquer Santo dia André. desse, São Diego vai virar uma ilha. Eu falei: eu sei, eu estou em cima da falha. E eles moram lá tranquilo, Japão. Japão, ó, vai ter um mega terremoto, mais dia menos dia. O ano passado, quando eu fui, lembra? Foi debaixo da ameaça dos 9.0, lá no Japão. Nós temos 3 supervulcões espalhados pelo planeta, né? Um deles fica lá em Yellowstone. E os cientistas eles fizeram um cálculo de em quanto tempo aquele supervulcão entrou em erupção. Já passou do tempo. Pois é. Exatamente. E por que passou do tempo e não aconteceu? Por que o mega terremoto em São Francisco, San Diego não aconteceu, Califórnia não aconteceu? Por quê? Alguém responde? Ou o terremoto que vai acontecer em Israel também, que está anunciado na palavra. Por que não aconteceu? Misericórdia de Deus. Só quem dorme é a igreja. Cientista está acordado. Só quem dorme é a igreja, que fica atrás de palavra que é 880. Ou vai atrás de palavra que nega o momento que estamos vivendo, ou vai atrás de sensacionalismo, que diz que é a Terceira Guerra Mundial e que precisa estocar alimento, que precisa isso, que precisa aquilo, né? Mas vamos voltar para o Oriente Médio. Eu falei globalmente e já vou falar da Bíblia mais um pouquinho. Voltando para o Oriente Médio, aconteceu mais uma coisa. O que aconteceu? Fechou o estreito de Hormuz. Eles que controlam, o Irã que controla. Ele que controla. E aí ele quis castigar o mundo. E ao fechar, o que é que acontece? Petróleo sobe. Petróleo. 20% do petróleo passa por ali. Já está se falando na alta do petróleo, se continuar. Ele não vai aguentar. O Irã, assim como eu disse que o Irã não vai aguentar Estados Unidos e Israel junto por muito tempo, também não dá para fechar eternamente Hormuz. Vai ter que abrir. Mas o tempo que ficar fechado, que a gente não sabe, já está causando instabilidade econômica no mundo. Só da possibilidade, agora é uma realidade, já começa Bolsa de Valores, já começa a instabilidade. O aumento, já tem assim, notícia de aumento de petróleo. Não é só o petróleo, não é só a gasolina, é a gasolina. Mas e os derivados? Isso. Vai afetar a gente. Vai. É o mundo. Então, uma guerra no Oriente Médio, hoje, é global. Antigamente não era. O mundo globalizado está preparado para o anticristo. É agora que a gente vai falar do anticristo. Vamos falar um pouquinho. Agora que a Bíblia mostra isso, o momento que nós estamos vivendo, né? É. E o que nós precisamos fazer também, né? Eu creio que muitos que estão nos vendo, ouvindo, né? Isso gera muita coisa, né, pastora? Gera medo, gera pânico e gera também o que eu fazer. O que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Para onde eu devo correr? Então, eu penso que esse é um momento, né, de falar da Bíblia, dessa linha espiritual, como se preparar para isso tudo, porque é inevitável, né? Sim, inevitável. Esse rompimento vai acontecer. Israel, em algum momento, vai ficar sozinho e vai haver essa Terceira Guerra Mundial. Então, neste momento, o que eu gostaria que seguidores, por isso compartilha, para você ajudar pessoas, né? Existe uma posição na igreja, os alienados.
Então, isso não tem nada a ver com a Bíblia e está tudo no controle. Então, tem os alienados e tem, como eu disse, aqueles que provocam pânico, né? As notícias que geram pânico. O que é que nós precisamos? Nós precisamos ser conhecedores de época. Conhecedores de época não entram em pânico. Daniel não entrou em pânico. Ele sabia que ele tinha que estar por 70 anos na Babilônia. E ele sabia, por Jeremias, que tinha que construir, trabalhar. Então, por ele conhecer a palavra, ele não entrou em pânico. E agora, em pânico, a gente entra lá no Egito, esqueceram da promessa, muito oprimidos. Ali eles entraram em pânico, profunda opressão. Então, nem um extremo, nem outro. Quem tem que ser a igreja? Conhecedora de época. Como é que eu sou conhecedor de época? Número 1, conhecendo as profecias. Como eu conheço as profecias? Lendo a palavra. E se você tem dificuldade, escutando alguém equilibrado. Tem muita gente equilibrada, gente. Então, uma pessoa equilibrada vai dizer para você, eu considero essa mesa equilibrada. Então, uma pessoa equilibrada vai dizer para você, número 1, você não é Armagedon. O anticristo ainda não apareceu. O terceiro templo não foi construído. Não aconteceram as taças, os selos, as trombetas. Armagedon é depois disso. Armagedon envolve o mundo todo contra Jerusalém. Não é Armagedon, não é a Terceira Guerra Mundial. Onde que o mundo todo? Tudo bem que o mundo é antissemita, mas não tá o mundo não está planejando entrar em guerra contra Israel. Não é Armagedon, não é a Terceira Guerra Mundial. Bom, eliminação. Número 2, falei desde o início do podcast, ainda não é Ezequiel 38. Mas eu digo igual o relógio do juízo final. Movimentou o ponteiro e Ezequiel 38 está muito mais próximo do que nunca. Mas não é Ezequiel 38. Por quê, pastor? Porque Israel está com os Estados Unidos. E Israel vai estar sozinho. Porque a Rússia está quieta. E a Rússia é que tem que encabeçar. Então, Irã vai estar fortíssimo junto com a Rússia. E então, não é Ezequiel 38. Aonde a gente está? Mateus 24. Pode ler Mateus 24. Eu acho que quando a Rússia, a China, junto com o Irã se movimentar, eu acho que é esse momento que os Estados Unidos recua. Mas agora eu também acredito. E, assim, a respeito desse equilíbrio que a gente deve ter, que a senhora estava falando... Isso é importante, que um dia desse, né, pastor? O senhor mandou um vídeo para mim a respeito de um determinado assunto. E assim, o vídeo tinha uma veracidade no vídeo. Só que muitas coisas que estavam sendo faladas no vídeo não eram verdade. Eu falei, pastor, olha só, isso aqui são verdades, isso aqui são absurdos. Uhum. Então, por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio quando vai ouvir ou vai, né, esperar uma pessoa falar sobre a palavra, sobre a respeito desse final do anticristo, do Armagedon. E como a senhora falou, não pode ser nem o radical, nem aquela pessoa que não acredita. Alienado, Tem que ser o equilibrado. Exato. Né? Para que possa dar a instrução certa, para que possa orientar de forma correta, para que a pessoa possa ter essa orientação de forma correta. Mas como hoje falta de púlpito e de ensino esse assunto, as pessoas ficam desorientadas. Qual é a fonte de conhecimento? Vamos ser sinceros. Qual é a fonte de conhecimento das pessoas? Ela ouve a notícia, ela fica preocupada, ela começa a entrar no YouTube, ou no Instagram, no TikTok, ouvindo aleatoriamente, ou pessoas que enviam em massa, que eu fico assim, indignada quando começam a me mandar esses vídeos, né, de engano. Eu falo, gente, está mandando, compartilha, porque você tem a maior tendência a compartilhar o que é sensacionalismo do que o que é equilibrado. Aí eu falo, gente, uma pessoa dessa que está compartilhando furiosamente, quando eu digo furiosamente, ela coloca ali o aviãozinho e manda incansavelmente, porque é sensacionalismo. Agora, um conteúdo equilibrado, você não coloca o teu dedo num aviãozinho e mandar
para todo mundo, para tranquilizar. Não tem graça. Só tem graça se gera medo. A pastora Naira está tirando o medo. Então, eu não tenho graça, não vou compartilhar. Então, é isso. Eu não sei, é a mentalidade que está errada. Porque, por falta de conhecimento, perece o meu povo, não é? Então, Mateus 24, quando o Senhor sobe no Monte das Oliveiras, a partir do versículo 3, perguntam para ele como que vai ser os últimos dias. E ele começa a responder para os discípulos a partir do versículo 4, e eu queria que você lesse até onde ele fala de guerras e rumores de guerras. O versículo 3 tem 3 colocações aqui, né? No versículo 3 diz: estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Então, são praticamente 3 perguntas em uma só. O versículo 4 ele vai dizer: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Pronto, leia devagar esse pedacinho, é aí. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Gente, ouve Jesus. Guerras e rumores de guerras. Me diz uma coisa. A agenda de Deus é essa. A agenda do... Então, aonde que a gente está? No princípio das dores. O princípio das dores, na verdade, a gente está no final das dores, deste princípio das dores. Nós estamos na reta final. Você está vendo que o engano, a gente está vendo. Você está esperando Cristo, assim, que as pessoas digam, eu sou Cristo. Não, isso é seita. Um crente não vai ser enganado por seita. Mas hoje, estrelas gospel se brilham mais que Cristo. E as pessoas idolatram. E amam. Amar, tá certo. Admirar, você pode admirar a unção. Mas idolatrar é outra história. Então, hoje eu vejo, o que essa pessoa fala é lei. Tá certo. Então, se ela fala que vai demorar para Jesus voltar, você vai acreditar porque ele é famoso, porque ele tem milhares de seguidores, porque isso e porque aquilo. Peraí, examina a palavra. Vamos acabar com essa história de estrelas gospel. Admire quem fala a verdade. Admire quem está realmente disposto a te ensinar para você não ficar perdido neste tempo que a gente está vivendo. Nunca vivemos um tempo tão esquisito quanto esse. Então, guerras. Acabei de dizer, Paquistão e Afeganistão. E, olha, para se envolver mais gente, a Rússia entrar ali por causa do Paquistão e do Afeganistão. Ter mais consistência, né, do que Jesus está falando, o versículo 7 vai dizer assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E o versículo 8 vai dizer, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, a fome. A gente pode colocar como fome a crise econômica, que, por exemplo, fechou o Estreito de Hormuz. E aí? E aí vai afetar as nações. Se fica muito tempo, todo mundo vai empobrecer. Então, é esse nível, que neste momento. Então, não é Ezequiel 38, é Jesus falando, né, pastora Naira? Ele está falando, gente, ainda não é o fim, está próximo. O que ele quis dizer não é Armagedon, não é Ezequiel 38, é o princípio das dores que é o cenário propício para um mundo que não sabe para onde olhar, para cristãos que não sabem o que fazer. Surgiu um homem inteligente no cenário político, um homem dentro de uma nação, uma dessas nações expoentes, para mim, do Ocidente, não do Oriente, para que todo mundo fique bem pasmo com ele. E este homem vai dar a solução final. Não se encantaram com Hitler, com a solução final, que era absurda? Então, ele vai dar a solução final
para a paz. Ele vai dar a solução final para todas essas guerras. Paquistão, Afeganistão, Taiwan, China, Japão, para tudo. As guerras que podem explodir, para as que estão acontecendo. Quando que você pensava em Dubai sendo atingido? Quando que você pensava no Catar sendo atingido? A Jordânia, tadinha, porque tem tratado de paz com Israel, teve que também interceptar no espaço aéreo dela. Quer dizer, o mundo árabe está sofrendo. Não esquece, quando você orar por Israel, ora pelo mundo árabe. Porque são pessoas, você não viu como os iranianos ali festejando, agradecendo os Estados Unidos, agradecendo Israel. São iranianos que sofrem. Eu que vou algumas vezes para trabalhar com refugiados iraquianos e sírios, gente, eles são lindos, eles são gratos, eles querem libertação, eles querem Cristo. Eu conversei com os que se converteram e também com aqueles que ainda não tinham se convertido. Mas são pessoas extraordinárias. Então, eu estou falando, ore pelo mundo árabe, ore por Israel, mas ore por aqueles que sofrem no mundo árabe. Crianças, famílias, pessoas inocentes, soldados que não querem estar ali. Mas, e aí, quem que vai ir para o lugar, segundo vocês, aí, vamos à análise de vocês, quem que vai no lugar do Khamenei? Pastor, alguém que seja do mesmo pensamento dele. Para mim vai ser um outro radical. Eu li isso, que ele preparou sucessores, né? Então, assim, eu acredito que vai ser na mesma pegada dele, entendeu? Um radicalismo até, se for uma pessoa mais jovem, que vai ser um radicalismo até pior. Entendeu? Então, eu acho que vai ser dessa forma. Então, a minha pergunta foi pontual, porque parece que ter matado Khamenei, algumas pessoas acham que o problema acabou. Não acabou, porque o Irã continua aqui na Bíblia. Ele continua em Ezequiel 38 sendo um problema. Então, não pense que Khamenei tendo morrido, que acaba o problema. Pode se levantar alguém pior do que ele. Mas eu acredito que, neste momento, Israel e Estados Unidos estão de olho, e o momento que eles ainda estão decidindo quem vai ser o sucessor, que ele vai e elimina de novo cirurgicamente. Eu vi um jornal que tinha assim o rosto de todos que foram eliminados desde 2020 até aqui. A gente era algo assustador, mas só liderança mesmo, né? Até o ex-presidente, mas só liderança mesmo. Então, o mundo está instável. Não é porque Khamenei morreu que o mundo pode respirar. Nós continuamos. Então, qual é a nossa função neste momento? Qual é? Da igreja? Pregar Cristo. Além de pregar Cristo, tentar fazer o que a gente está fazendo, né? Informar. Anunciar mesmo. Eu escrevi algumas frases aqui no meu finalzinho de observação, né? Eu pus aqui: estamos vivendo, Mateus 24, guerras e rumores de guerras. Não é o fim imediato, mas é a intensificação das dores. O caos das nações não surpreende o céu. Está tudo na agenda. Jesus disse, é ele falando aqui. Não, agora, recadinho para você. Não viva em pânico, mas não viva alienado. E o que é que você tem que fazer? Orar, vigiar, conhecer profecia. O conselho Oséias deu. Oséias 6 está escrito o quê? Conhecei e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Bom, a gente vai continuar por aqui, né? Se Deus quiser. Mateus 24, ela não dá as datas, né? Mas dá os sinais, né, pastora? Está dando uma cronologia bem certinha. À medida que a gente vai caminhando pelos versículos, a gente percebe que ele vai colocando as placas de sinalização de que o tempo está mais próximo do que nunca. Porque o engano a gente já está vivendo, o início de esfriamento de amor, o esfriamento de amor já
aconteceu no nosso meio. Estou falando de Mateus 24. Jesus disse que nos últimos dias o amor se esfriaria, teria o engano. Ele está falando que nos últimos dias teria perseguição. Hoje a gente tem perseguição de cristãos, perseguição de judeus. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Não é assim, uma coisa aconteceu lá atrás. Não, está tudo de 20 anos para cá, intensificou demais. Aí eu vou falar um pouquinho mais assim, de 10 anos para cá, parece que o intervalo está diminuindo das dores de parto, né? O princípio das dores fala de dor de parto. Então, de 10 anos para cá, a coisa está intensa. De 5 anos para cá, está assustadora. A dilatação está aumentando. Está assustadora. É só você pensar. Quanto tempo atrás passa tão rápido a pandemia? Foi 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. Então, de 6 anos para cá, a pandemia... Sabe aquilo que eu sempre falo para vocês? Eu amo ampulheta. Eu tenho tantas na minha casa. Eu amo ampulheta porque eu gosto de entender o tempo. Eu sou pontual e eu gosto de entender o tempo. São duas coisas. Eu tenho uma coisa muito ligada a tempo. E aí eu gosto de ampulheta. Eu gosto. Para quem não sabe que ampulheta é aquele medidor de tempo que tem areia, você vira. Olha, a pandemia, Deus virou a ampulheta. Ele disse, agora vai intensificar. E intensificou. Nunca nós vimos da pandemia para cá tanta loucura em todos os sentidos, tanta tragédia, tanto desastre e tanta guerra assustadora. 2023, Israel com Hamas, foi assustador. Então, a gente está vendo que a ampulheta funciona, né? Começou uma nova contagem. Ele virou, agora é o fim do fim. Começou uma nova contagem. Pastor, eu penso que esse podcast ele vai finalizar, mas a gente só conseguiu dar uma introdução, não deu para a gente mergulhar, porque se nós formos aqui em cada um desses versículos, a gente vai ter muito direcionamento aqui. Muito, muito. Então, queridas, fica a dica aí. Podcast voltou toda segunda-feira, às 17 horas. Compartilha muito, porque aí as pessoas esqueceram que o podcast era segunda-feira, às 17. Acabou as férias. Então, acabou as férias, acabou as viagens, e nós voltamos. E compartilhe muito, deixe o seu like, é importante. E se você é um bom divulgador, você vai mandar tanto quanto aquelas pessoas que mandam os vídeos de extremismo, de histeria, você vai mandar aquilo que tranquiliza as pessoas, mas alerta. Por um lado, tranquiliza, mas, por outro lado, está no fim, sim. E o anticristo está para aparecer. Então, que Deus abençoe. Recadinho final. Queridos, fica o alerta, Jesus está voltando, Ele vem buscar sua noiva, sua igreja, os sinais estão aí, e muito em breve tudo isso vai romper, mas eu creio que eu, você, sua casa e sua família estaremos seguros em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Recadinho final. Que eu falo com os jovens, equilíbrio sempre. Equilíbrio em buscar a palavra, equilíbrio em viver, equilíbrio em estar junto com a família. E queria agradecer pelo convite, muito obrigado. Obrigado, pastor Pepeu, obrigado, pastora Naira. Será um prazer sempre estar com vocês aqui. Amém. Amém. Deus abençoe.